Será que existe a possibilidade de termos um outro tipo de sociedade? Quando eu falo outro tipo, uma sociedade melhor, onde as nossas relações e o modo de fazermos um país, por exemplo, como o Brasil, ou uma cidade como a nossa cidade, fosse mais adequado ao desenvolvimento da vida. Será que é possível? Eu acredito que o cristianismo, nas suas raízes, tem uma resposta muito interessante. Por isso eu quero ler para vocês um evento chamado de Dia de Pentecostes na história da igreja. Está em Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Olha que interessante. Nós temos uma proposta da fé cristã que é a proposta da nova humanidade. A nova humanidade significa que Jesus Cristo inaugura um novo modo do ser humano se compreender no mundo e também de se colocar no mundo, de pensar, de montar, de desenvolver as suas relações. E essa nova humanidade é baseada no que é chamado espírito da ressurreição. Significa o seguinte: quando Cristo ressuscita, ressurge uma nova vida, uma novidade de vida. E a fé que se identifica com Cristo se identifica com a sua ressurreição, dizendo que aquilo que passou, o modo como fizemos até então, ele morre, ele não é mais adequado, não cabe, ele dá lugar a uma nova proposta. E esta é a proposta da fé cristã. Quando tem o dia do Pentecostes, que é também conhecido como sermos batizados com o Espírito Santo, é o dia que marca a inauguração desta nova humanidade. Então significa que agora as pessoas vão se identificar com Cristo, o modo como ele lida com as coisas, o modo como ele interpreta o mundo, o modo como ele compreende Deus, o modo como ele se relaciona com Deus e o modo como ele se relaciona com as pessoas. Está inaugurada a nova humanidade. E neste exemplo específico da história da igreja, diz que esse batismo com o Espírito Santo fez com que houvesse uma habilidade. As pessoas compreendiam as outras nas suas próprias línguas. As pessoas conseguiam ouvir na sua própria língua e conseguiriam também transmitir na língua do outro. Quer dizer, aquilo que eu falo se torna compreensível a você, aquilo que você fala é compreensível a mim. Não apenas porque a gente usa o português, mas por quê? Porque a gente está imbuído de pressupostos de acolhimento que compreende que você é diferente de mim. Pelo fato de você ser diferente de mim, de você ter uma história de vida, de você ter uma cultura, de você ter sido criado num ambiente diferente do meu, numa família diferente da minha, aquilo que você traz é diferente do que eu levo. Nós podemos falar as mesmas coisas, ou a mesma palavra, melhor dizendo, e ela significar coisas diferentes. Eu posso falar, por exemplo, para você sobre avó. O que é uma avó? E apesar da palavra nos dar distinção, que deve ser a mãe da mãe ou a mãe do pai, significa para você algo diferente do que para mim, porque a sua relação com a sua avó é outra, diferente da minha. Por exemplo, eu tenho duas avós. Tinha duas avós. Essas duas avós, eu tinha uma relação com uma e uma relação com a outra. Quando eu falava de uma avó, tinha todo um aspecto de carinho, de afeto, de intimidade. Quando eu falava da outra, uma pessoa mais distante, mais longe. Então, os significados se transformam. Para eu compreender o que é que está sendo falado, eu preciso entender essa história. Então, eu preciso ouvir mais. Por isso, a pessoa fala assim: pastor, divórcio é pecado? Depende. Do que depende?
Então, vamos ouvir a história, vamos ver se esse divórcio tem chão, se tem condições, o que está acontecendo com essa relação, como que se dá esse casamento, como... Percebe? É muito mais complexo do que a palavra em si e do que a definição do dicionário. Isso é falar na linguagem que o outro entenda e é ouvir o que o outro está me dizendo. Quando a gente se comunica, nós temos o hábito de usar caixinhas, nós temos no nosso cérebro caixas definidoras e a gente conversa com essas caixas. Então, por exemplo, eu falo determinada coisa e aí você já interpreta a partir dessa caixa. Se eu digo assim, eu sou um pastor. Então, dependendo com quem eu falo, se eu falo com um ateu, se eu falo com um padre, se eu falo com alguém que foi abusado dentro de uma igreja evangélica por um pastor, ser pastor tem um significado. Pode ser um significado bom e pode ser um significado ruim. Pode ser um significado aprazível, pode ser um significado indiferente. Para entender, para que você entenda quem sou eu como pastor, não basta a palavra pastor, é necessário você me conhecer, conhecer a minha história, conhecer as pessoas que me rodeiam, que são capazes de testemunhar a meu respeito. Então daí você vai compreender, esse pastor ele é assim, 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 que é diferente daquele outro pastor, que é daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Então, ser batizado com esse Espírito de Cristo, ser pertencente a uma nova humanidade, ter essas novas concepções, significa o seguinte: eu ouço o que me dizem, eu entendo o que estão me dizendo, eu falo para ser entendido. E é somente assim que a gente vai conseguir construir uma nova sociedade, porque daí eu me lembro de outro problema que teve com línguas, que é lá em Gênesis, no capítulo 11, que é conhecido como a construção da Torre de Babel. Na construção da Torre de Babel, a situação era outra. Cada um falava a sua própria língua e não conseguiam se entender. Então eles queriam construir uma torre, mas um falava a linguagem, não compreendia o outro. Então ele pedia cimento, o cara, óbvio que na época não tinha cimento, mas é como exemplo, pedia cimento, o cara trazia areia. Ele falava, não é areia, é cimento. Ele ia lá e trazia tijolo. Quer dizer, ele nunca conseguia fazer-se entendido e também não entendia o outro. E não foi possível construir a torre. Só será possível construir uma cidade melhor, uma família boa, um país melhor, se nós tivermos essa habilidade. Nesse tempo em que nós vivemos, em que a gente fala uma coisa, logo vem uma pessoa e já está contra, sem saber do que eu estou falando. Se eu falo, olha, a igreja evangélica, ela tem tal qualidade. Já alguém que vem ofendido pela igreja, fala, a igreja não presta, a igreja não vale para nada. Se eu falo, olha, a igreja tem esse defeito, eu falo, não, a igreja é perfeita, maravilhosa. Então, veja como a gente não está falando a mesma linguagem, quando a gente tem essas diferenças, e a gente está conversando com as nossas caixinhas. Então, o que nós precisamos para ter uma melhor sociedade, para ter uma melhor cidade, para ter uma melhor família, é a gente ter esse Espírito de Cristo, esse Espírito que nos dá a capacidade de compreender na própria linguagem. Não é você aprender, melhor, não é a gente falar a mesma língua. É a gente, a partir da nossa própria linguagem, conseguir se comunicar. Então é respeitar as diferenças, a gente dialoga, une esse conjunto de informações, de conhecimentos, de histórias, e em cima disso a gente constrói uma nova humanidade. Porque daí nós estamos falando de escuta, nós estamos falando de acolhimento, nós estamos falando de respeito às histórias, às opiniões, ao conhecimento, à sabedoria do outro, e não da imposição da minha verdade, da minha sabedoria, do meu conhecimento. Até porque nós temos muita diferença entre conhecimento e uma coleta de informações. Então aquilo que eu conheço, porque me aprofundei, faz parte da minha história, faz parte do modo como eu construo meus pensamentos, esse é um conhecimento a ser contribuído e dividido. Agora, aquilo que eu tenho como informação, ouvi dizer, ele não necessariamente é um conhecimento, porque ele não está, não participa da minha vida. E nós estamos valorizando muito esse ajuntamento de informações e não estamos conseguindo ter um conhecimento maduro, sábio. E por isso nós estamos vivendo essa confusão. Porque daí vive essa informação. Tal remédio faz bem ou faz mal? Tal remédio deve ser defendido. Mas quem tem conhecimento para isso? Quem tem a experiência para isso? Então é muita coisa
para a gente assimilar, mas é uma coisa simples para a gente pegar um caminho, aprender a linguagem do outro. Esse outro está falando o quê? Como? Da onde? Quem é esse que me fala? E aprender a falar para que o outro entenda. Então, aprender a ouvir e aprender a falar. O que nós precisamos, portanto, é de um batismo do Espírito de Cristo para a nossa sociedade. Que assim aconteça em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós.